Edivaldo Bandeira Rios, sou natural de Arapiraca, filho de João Jonas Rios e Antonieta Bandeira Rios. Sou casado com Maria Leonila Cunha Rios. Temos 4 filhos, Nízia Cunha Rios, Ilana Cunha Rios e Adriano Cunha Rios. Temos 4 netos. Da mais velha temos um neto, Samuel. Da mais nova temos Victor Cunha Rios Paranhos. De Adriano temos o Edivaldo Bandeira Rios Neto e José Vinícius Cunha Rio. Nossa origem, meus pais, pelo menos meu pai natural de Barra Santo Antônio, originário de Barra Santo Antônio, aqui do estado, e minha mãe de Maceió. Meu pai iniciou a sua vida como fiscal de renda. Depois passou exator estadual, que era antigamente coletor, hoje exator. Iniciou as suas atividades em Rio Largo. Quando ele chegou, passou ainda a ficar exercendo a coletoria em Arapiraca. E minha mãe, quando comprou essa terra, era quem manobrava tudo a propriedade. Plantava fumo, criava gado, esse negócio e tal. E tudo que dependia dela, né? Ele praticamente, o que ganhava do Estado, ajudava na formação da família. Que, inclusive minhas irmãs, todas elas foram internas no Colégio Cristo Redentor e Palmeira dos Índios. Eu fui interno, outro irmão também foi interno no seminário em João Pessoa, Cabo Branco, outro no Diocesano, e quase todo mundo, uma outra estudou também interno no Imaculada Conceição em Penedo, e daí sempre interno, realmente obedecendo tudo o que nossos pais determinavam. Realmente, apesar de não serem ricos, mas diz que quem é rico é quem tem terra, mas terra não dá dinheiro, dia de viver. Mas ele que era rico, não. E ficava toda naquela humildade, todo dia trabalhando, fazendo tal. E muitas vezes eu pegava a caminhonete, saía, eu me lembro que eu fui comprado uma caminhonete na época, uma Roquete, chamava Roquete, F1000. E eu pegava de segunda-feira, eu ia para a feira para Arapiraca, para tempo de férias. Eu pegava lá para arranjar um trocadinho para fazer, pai, me dê a caminhonete aí, eu vou lá. Dia de terça-feira, ia para a feira de Igaci. Dia de quarta e sábado, eu ia para a feira de Palmeira dos Índios. Quer dizer, tudo isso são coisas que a gente fazia para ajudar a família. E pelo menos ter alguma coisa para poder, eu estudava fora e ter o meu dinheirinho para não, vamos dizer assim, tirar desestruturar o deles, que eram mais, o que ganhava era mais para fazer. A minha mãe é o seguinte, foi uma mulher guerreira e mulher destemida. A palavra dela era um tiro. E todo mundo respeitava lá em Lagoa do Rancho. Podia ser quem fosse, família de muito desse pessoal, de Flora, era muito conhecida, morava lá perto da Lagoa do Rancho. Os boiadeiros também se davam muito bem com ela, se dava com todo mundo, preto, branco, pobre, sempre dava lá. Agora, na hora que ela dizia assim, políticos também, sempre tempo de festa de Nossa Senhora de Fátima, que era comemorado dia 20 de novembro, e dia 19 de março, festa de São José. A casa sempre era cheia. E tinha aqueles batalhões antigamente, você preparava aquele batalhão para ir pegar um dia, me preparava tudo, e era quem manipulava tudo. Era uma pessoa de fibra forte, e realmente não levava desaforo para casa. E o dela encontrava, ela dizia, ela tudo e tal. Dizem até que ela era descendente de Índia. E política ferrenha, né? Era. Política mesmo, tudo sempre trabalhou para todo mundo, para Major Luiz, Divaldo Suruagi, para tudo chegava, procurava, ela atendia. Não era só político de fulano e tal, não. Chegasse, procurasse, ela atendia tranquilamente. E a casa sempre foi cheia. De político, quando era época de eleição, ficava todo mundo para comer buchada meia-noite. Todo mundo ia para lá de noite. Uma canelinha, que ela fazia muito, uma canelinha, cachaça com canela, com vários ingredientes. Quem toma, só provar um dia lá em Arapiraca. Ele começa a tomar umas 2 golas, a orelha começa a ficar vermelha, né? Não sei como ficou ainda, vamos dizer, patenteada, né? Mas era conhecidíssima. Hoje minha irmã é quem faz, ainda em Arapiraca.
Em Lagoa do Rancho, o que eu me lembro muito bem, que naquela época todo mundo plantava fumo. E quando se plantava o fumo, normalmente se apanhava o fumo, via para destalar a folha de fumo para fazer o fumo de corda. Eu muitas vezes eu chegava e ia fazer também, junto com meus pais, tudo, quer dizer, eles ficavam lá, a gente pequeno, a gente ajudava também a destalar o fumo. E me recordo também, como naquela época existia muito algodão, a gente ia apanhar algodão na roça, onde ficou realmente o pedaço de terra, quando foi feita a divisão, eu fiquei nessa área onde era plantado o algodão. E lá nós tínhamos também uma olaria, um barro muito bom, e fazia folha, tudo e tal. E sempre ajudei lá. E outra coisa, também normalmente na época, ainda de garoto, eu me recordava que muitas vezes eu saía de Arapiraca para tirar leite para levar para Arapiraca, quando a gente morava, né? Eu ia buscar de bicicleta, eu saía de Lagoa do Rancho a Arapiraca de bicicleta. Muitas vezes eu fiz isso, quero levar leite. Olha, naquela época a gente via aquele pessoal simples, muita gente que tinha, poucos que tinham eram trabalhadores. É uma prova disso, do crescimento, de desenvolvimento de Arapiraca, hoje nós estamos com um grande empresário que é originário da Lagoa do Rancho, que é a família do Genildo e o Jadielson. Quer dizer, natural de lá, eu brincava muito ali com a turma toda, ele é muito mais novo do que eu. Nós tínhamos a mãe dele e tem um tio, o Antônio, que chama Antônio Baixinho, né? Antônio Pessoa, né? E tinha o Luiz Pessoa também, que era da família tudinho, então a gente de muita ali amizade, tudinho, cidade pequena, um povoado pequeno. Hoje, a Vila São José hoje tem mais de 2.000 e poucos eleitores. Quer dizer, cresceu assustadoramente. E isso é o desenvolvimento que tem, inclusive hoje tem muitos negócios, tem casa de comércio, supermercados, entendeu? E dali tinha outra família lá que realmente, politicamente, que chegou, nós conseguimos trazer para lá, que era a família do João, sei que a Adélia que tinha lá, inclusive politicamente eram contrários meus pais. E o que me recorda muito também naquela época, antigamente era Arena, né? PSDB, era PMDB, tinha o Valdomiro, o pai do Elvio, né? Que foi candidato uma vez, camarada Valdomiro, Alamir, não sei o quê, e aquela política, aqueles caminhões cheios de eleitores, para cima e para baixo, fazendo a campanha dos seus candidatos e tal. E o que me chamou muita atenção também naquela época, eu garoto ainda, que eu comecei a votar em 61. Foi 61, a primeira eleição foi 61, foi 62. Meus pais eram fiéis a partido. Aí eu cheguei para meu pai e minha mãe e disse, olha, o candidato de vocês é esse. Eu não vou votar em candidato para o partido, eu vou votar pela pessoa. Meu primeiro voto foi dado a João Batista Pereira. Foi prefeito, excelente prefeito lá de Arapiraca. E aí sempre adotei o seguinte, jamais gosto de política, não da politicagem. Porque a política, como se sabe, é a arte de bem governar. E se você olhar, porque hoje nós estamos numa situação que estamos hoje, porque realmente tem muita gente fiéis a partido. E quando os próprios políticos não são fiéis aos seus partidos. Erisvaldo Bandeira Rios, que mora atualmente em Arapiraca. Foi vereador e até candidato a senador. Depois veio Elza Bandeira Rios, que nasceu em Quebrangulo, e é de Bandeira Rios também. E Edna Bandeira Rios também, que realmente nasceu nessa região. Depois desses 4, veio aí meu pai mudou-se para Coruripe. Daí nasceu a 6ª filha, Edila Bandeira Rios. E ao chegar em Arapiraca, em 1942, se alojaram, compraram um pedacinho de terra lá na Vila São José. Antigamente era Lagoa do Rancho, povoado Lagoa do Rancho, hoje Vila de São José. E em 1943, no dia 14 de maio de 1943, nasceu este aqui que vos fala, Edivaldo Bandeira Rios. Posteriormente, nasceram mais 5 filhos, que dá um total de 12. Depois de mim veio Everaldo, Erasmo, Elba, Gilson e Edmilson.
Desses 12, 3 já faleceram. Everaldo, Edmilson e Agilson. Hoje estão resolvidos a 9. 2 moram em Arapiraca e a cunhada, que ainda reside lá em Arapiraca, e também tem residência em Pilar. A trajetória nossa começou em 1953, quando, não forçado mais a vontade de ser padre, fomos para, em fevereiro de 1953, fomos ao seminário de Penedo. Fomos o fundador do seminário Nossa Senhora de Fátima, na época o bispo Dom Frei Felício da Cunha Vasconcelos. Lá nós passamos o quê? 3 anos e 3 meses. Saímos no dia 29 de maio de 1956. Toda a família praticamente tinha o desejo de quando ter muitos filhos, ser um padre, um médico, um advogado, quem quer que seja, tudo e tal. Muito bem, mas eu tinha vocação, inclusive com 9 anos também a mente não estava ainda bem preparada para dizer assim, vou fazer isso. Mas fui para lá, quando cheguei, vi que não era aquilo que eu queria, saí. Também sem qualquer constrangimento, de nada. Não. E também a questão da... inclusive a minha maior intenção na época era fazer engenharia. Eu gostava de desenhar, traçava tudo. Agora, quando chegou na época, eu dizia assim, cálculos, eu digo, não é meu caminho. Eu digo, para mim, matemática 0, amor 10. Saindo dali, realmente por questões que não me adaptei, com o problema do sistema de seminário, vimos a Arapiraca. Quando chegamos em Arapiraca, em maio, procuramos o Dr. José Moacir Teófilo para ver se continuava os estudos lá, que eu fazia já a primeira série de ginásio, que na época era a primeira série. O Dr. Moacir disse, Edivaldo, a gente só aceita se você voltar ao seminário para fazer as provas do meio do ano. Aí ele disse, aí eu não volto mais para o seminário, não volto. Daí, aí ele disse, então posso fazer o seguinte, já que você não vai, nós podemos deixar você aqui como assistente para, no final do ano, fazer exame de admissão. Daí fizemos o exame de admissão, fomos aprovados e passamos a estudar a primeira série de ginásio no ginásio Bom Conselho, que era tipo da Seneg, né? Terminou o ano, isso foi em 1957, 58, viemos para o colégio diocesano, na época. Ficamos interno de 58 a 60. Daí foi quando meus pais compraram uma casa no Farol. Aí passamos a residir lá. E permanecemos depois deixou de ser colégio diocesano para ser colégio marista de Maceió, já aqui no Farol. Eu estudava no diocesano. O diocesano era ali no Cincinnati Pinto. E ela estudava no Colégio São José. E, normalmente, a turma do diocesano sempre ia ver a saída do Colégio São José. Mas, a história mesmo, quando chegou, eu conhecia uma parente do Batista. Inclusive, tinha até tido um namorozinho, chamisco e tal, muito bem. E depois ela chegou e disse, olha, eu tenho aqui uma amiga. Aí me apresentou ela. Aí então, vamos para o cinema, bora. Aí começou. Isso nos idos de 1964. E coincidentemente, uma semana depois de namoro, eu fui para Porto de Pedras. Aí tem um fato histórico, que ela disse que quando eu chegava, ela disse assim, olha, você vai no ônibus, quando chegar na rodoviária, você pede o motorista para descer. Eu fui, passei direto, cadê a rodoviária? Eu não vi rodoviária nenhuma. O que eles chamavam rodoviária era porque antigamente não tinha energia, era de motor. E lá a estação era isso que chamava a estação lá. Muito bem, eu passei, foi uma gozação tudo. No retorno foi quando estourou a Revolução de 31 de março, 64. Já estava namorando. E daí chegamos em Paripoeira,
desce todo mundo, o exército, tudo de baioneta, tudo isso, desceu todo mundo para correr os ônibus, para ver se tinha algum comunista por lá. Graças a Deus, passando tranquilo e tal. E daí até hoje. Fizemos agora 48 anos de casados. Nós casamos no dia 22 de abril de 1969 e vamos completar 50 anos, se Deus quiser, em abril de 2019. E para nossa surpresa, o que aconteceu? Naquela época só existia no Marista até o segundo ano científico. Se você me disser o que é hoje, já não sei dizer que a metodologia mudou tudo, né? Aí como não tinha terceiro ano, aí todos aqueles que terminaram o segundo ano tinha que fazer a opção por uma das áreas: medicina, engenharia ou ciências sociais. Eu escolhi a área de ciências sociais. E todo mundo que saiu de lá do Marista foi ou para o Batista ou para o Guido, a maioria foi para o Colégio Estadual. Bom, lá fizemos o terceiro ano de Colégio Estadual. No final do ano, submetemos ao vestibular para Direito. E passamos e cursamos a Faculdade de Direito, que era naquele prédio ali da Praça Montepio, dos Artistas, e até 68, quando nos formamos. Mas antes de formar, nós conseguimos, eu tinha um cunhado que trabalhava no Banco da Produção na época. E aí houve um concurso, eu fiz o concurso, fui aprovado e fui chamado em 1965. Datilógrafo, meu pai foi datilógrafo. Eu passei até com a nota, parece que 9,5. Era modesta parte, digitava bem, né? E por causa disso eu fui chamado, né? E ficamos lá, trabalhando sempre na direção geral. Eu não me considerei bancário, porque realmente a parte de bancário que eu estudava era a parte de desconto, a carteira de cadastro. Depois, com certo tempo, eu passei a ser orientador de crédito rural. O que era o orientador de crédito rural? Nós fazíamos análise de todos os projetos que eram feitos pelo Banco do Estado, para repassar para o Banco Central, para refinanciar aqueles projetos que nós fazemos. E nós frequentamos diversos cursos lá fora, Campinas, aqui na Marinha, sobre crédito rural, que era a nossa área específica. Quando chegou faltando em 72, eu já estava formado, já bacharel em Direito. Naquela época não existia o tal do exame de ordem que tem hoje, que eu acho um absurdo. Que o exame não especifica a capacidade que o bacharel tem. Eu acho que se fosse prática como a medicina, a engenharia, seria muito mais proveitoso. Porque odontologia você tem uma prática para fazer. Mas hoje nós não temos. E aí precisava. Não, mas tem a faculdade. Eu digo, o MEC exigisse um trabalho sério para que realmente o exame fosse se aperfeiçoando cada vez mais. Ficava saindo dali, já saía como um advogado. Não precisava desse exame de ordem, que é mais uma coisa de angariar recursos. Meu modo de entender. Muito bem. Aí em 72, o diretor na época, o Porangaba, Eurício Gomes Porangaba, me fez uma indagação, me chamava: Doutor Rios, o senhor tem condições de assumir o contencioso do banco? Eu digo: se eu disser ao senhor agora que tenho, eu estou mentindo. Mas se me der a oportunidade de eu ir para verificar no fórum, acompanhar processos, fazer petições, porque nós tínhamos no departamento, nós tínhamos 2 advogados. Tínhamos o chefe e o subchefe. E daí, porque o banco tinha um quadro, como o Banco do Brasil e como o Banco Nordeste, eles tinham em cada circunscrição, uma jurisdição de Arapiraca, tinha advogados credenciados. Em várias agências de maior porte, tinham os advogados credenciados. Quando esses títulos eram sujeitos à execução, seriam encaminhados para esses advogados. E o banco achou que realmente não estava sendo correspondido por esses advogados. Aí foi quando eu fui e tomei conta do contencioso.
Aí encampei todos esses processos para que o banco tivesse uma maior agilização. E a nossa mentalidade na época foi de que fazer o seguinte: quando recebíamos aqueles títulos, nós íamos diretamente manter o contato com esses devedores, para se evitar entrar com o processo onde qualquer conversa para que realmente a solução. E nós tivemos sucesso, muitos deles, não foi preciso ingressar com ações, porque a gente resolveu amigavelmente. E o advogado credenciado não, ele chegava, pegava, fazia a petição e jogava lá no cartório. Muito mais cômodo, né? Sem ter contato e tal. Pronto, em 76 nós fizemos, quer dizer, várias vezes eu tinha tentado fazer o concurso para juiz. Mas uma coisa ou outra, umas 2 ou 3 vezes, eu me inscrevi, mas não cheguei a realizar o concurso. Em 76 eu fiz o concurso, fui aprovado. Daí veio a Via Crucis. Na época, o tribunal encaminhava uma lista tríplice para o governador. O governador na época quem? Professor Divaldo Suruagi. Bom, naquela época, normalmente quando se chegava, menos de uma semana, seria feita a nomeação daquele juiz. No meu caso foi diferente. Meu processo passou lá no Palácio do Governo 28 dias. Agora, por que disso? Porque tínhamos um candidato também que era de Arapiraca, política contrária dos meus pais, e daí foi aquele negócio todo dia, vai para lá, não sei o que, entra fulano, entra político A, entra político B. Minha mãe viu umas 2 ou 3 vezes aqui no Palácio dizer que realmente sempre trabalhou para todo o pessoal daquele partido, A, B ou C, e que realmente não tinha nada a ver uma história com a outra. Se eu fui aprovado no concurso, queria a minha nomeação. Chegou no final, na última semana, eu fui lá ao Palácio, eu digo, governador, também queriam na época que o meu irmão, que era candidato a vereador, ou já era vereador, que ele ou renunciasse ou deixasse o cargo de vereador. Aí eu disse ao governador na época, de saudosa memória, hoje já está falecido o Divaldo, aí eu digo, governador, se a minha nomeação depender de meu irmão renunciar ou se afastar da política, eu abdico da minha nomeação agora. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Muito bem. Uma semana depois, eu estava no banco, li o diário, não vi nada de nomeação. Uma colega nossa que estava estagiando lá, aí, doutor Rios, meus parabéns. Eu digo, de quê? O senhor foi aprovado o concurso de juiz. Eu digo, não vi nada, eu li o diário todinho hoje. Mas está aí, eu aqui. Tá, depois do almoço fui para lá. Aí estava bem pequenininho lá, um espaçozinho no diário oficial. Falei, tá certo. Agradeço realmente o governador, passei, andei lá por tudo. Tal. Isso em outubro de 1976. Daí, com a nomeação, era a eleição em novembro, acho que é 3 de novembro, um negócio desse. Na época, o presidente do TRE era o desembargador que era de Santana de Ipanema, Hélio Cabral. Aí, quando já tinha sido nomeado, tinha sido prestado compromisso, estando como juiz, e tinha a eleição. Aí ele disse, olha, doutor Rios, eu sugeriria que realmente eu fosse o seguinte, se eu fosse acompanhar a votação e apuração da eleição com o doutor João Ioiô, que era juiz ele é natural de Santana de Ipanema, João Ioiô Filho. E assim fiz, né? Fomos lá para a eleição, tudo e tal. Já tinha sido nomeado juiz de Piranhas, mas não fiz a eleição, fui só acompanhando. E eu sei que daí passei em Piranhas, comecei em Piranhas, 23 de novembro de 1976 e saí de lá em junho de 78, removido para Major Isidoro. Nessa época eu tinha 2 filhos. Já em Piranhas nasceu o terceiro, que é o pai dele, aí do meu neto aí. Nasceu lá em Piranhas. Ele nasceu aqui agora, na ocasião que eu estava como juiz de Piranhas. Em Major Isidoro, o que aconteceu? O meu mais novo, o Adriano, começou a ter um problema alérgico. Por quê?
Naquela época queimavam aquele, o que faz cerca, a veloz. A veloz, e à noite a cidade era aquela fumaça de queimar aquele oxigênio que todo mundo lá em Major Deodoro praticamente tinha processo alérgico, enquanto não a asma, né? E daí eu tentei no tribunal uma remoção para evitar que ficasse lá, tá toda semana, vim para Maceió, para trás, para prestar assistência a ele. Aí em abril de 80, eu saí e vim para Anadia. Anadia ele englobava aí 3 municípios, que eram Maribondo, Tanque d'Arca e Anadia, propriamente dita, né? Em Anadia eu fiquei até junho de 86. Foram 6 anos praticamente que eu fiquei em Anadia. De lá eu fui, eu digo, vou relaxar um pouco, era um movimento muito grande, eu vou para Porto de Pedras, que é a terra dos pais da esposa. E lá passei 1 ano e poucos meses, 1 ano e 10 meses praticamente. Aí fui para São Miguel dos Campos. De São Miguel dos Campos, eu fiquei lá até novembro de 92, de 87 a novembro de 92. De lá fomos promovidos para a capital, eu e mais 2 companheiros, colegas, Dr. Pedro Augusto e Nelma Padilha. Aí ficamos aqui, quando foi em janeiro, o presidente do tribunal já era o Gerson Menas, desembargador Gerson Menas. E tinha sido criado o juizado de pequenas causas. E como nós tínhamos sido promovidos, não era titularidade, tinha que ser substituto lá, aí convidou nós 3 que tinham sido promovidos. Qual de vocês 3 quer ser presidente fundar o juizado? A Nelma disse, eu não quero que vá à delegacia de polícia. Aí eu e o outro dissemos assim, não, para mim tanto faz. Aí pronto, então você vai fazer o sorteio de vocês 2. Foi feito o sorteio, aí ele disse assim, quem vai tirar? Eu digo, não, Pedro, que você é mais antigo do que eu, você tira, puxa aí o bilhete, que sair vai ser o presidente do juizado. Quando ele tira meu nome. Passa 1 ano e pouco, instalando o juizado, porque nas causas que funcionou ali na rua 16 de setembro, lá no centro da cidade, por trás da universidade, do residência universitária. Muito bem, ficamos ali. Depois dali eu saiu minha titularidade para 6ª Vara Civil, na capital, de feito não privativo. Lá passamos até 2011, até 2011, quando fomos nomeados para desembargador, em 16 de março de 2011. Foi 2011. E fiquei no tribunal até o dia 14 de maio de 2013. Foram 2 anos e 2 meses como desembargador. Bom, e de lá, já nesse ínterim, desde 2001, que nós fazemos parte do Lions. Tem dois fatos importantes. O primeiro, eu, como juiz eleitoral também que era, eu estava nessa época em Porto de Pedras. Na época o presidente do TRE era o desembargador Zé Marçal Cavalcante. Aí o desembargador disse, chama o Bandeira. Pronto. Eu disse, mas desembargador, não terminei ainda não, mas sem problema não, porque nós estamos precisando lá que está num clima de guerra. Você sabe que a política Água Branca era aquele, o problema dos torres, né? Graças a Deus eu saí, me mandaram até no jatinho do governo do estado, arrumaram para eu ir do jatinho, né? Eu digo, não, preciso de carro. Não, mas para você chegar logo. Muito bem. Saímos aqui à tardinha, chegamos lá por volta de 5 horas da tarde. Aí cheguei, reuni a turma lá dos presidentes de mesa, sessões, tudo e tal, delegado de partido, tudo. Aí, doutor, você vai começar a apuração hoje? Eu digo, não, só amanhã. Vamos relaxar hoje. Vou tomar conta da situação. Muito bem. Quando foi no outro dia, nós começamos a apuração. E daí ficou com esse marco na minha história, porque realmente tinha que vir uma pessoa, porque tinha um juiz
que que são casados ainda hoje, são 2 juízes. Um era de Água Branca e uma se afastou. Quando ele se afastou, quem era o substituto era Delmiro Gouveia, o colega Edilson Moraes. E daí o Edilson veio para lá no dia da eleição. Disse que houve lá um problema, mandou prender um político, estragou tudo e criaram aquele clima. Você sabe, política quando se envolve é aquele rebu, né? Mas daí foi, porque averbaram a suspeição dele, que ele não poderia presidir a apuração. Eu fui fazer, graças a Deus, não houve o mínimo problema. Cheguei lá, botei a ordem na casa e disse, não, está tudo bom. Não houve nada, foi tudo normal, bem diferente daquilo que eu imaginava que ia acontecer. Mas sempre estive preparado. Por quê? Desde que entrei na magistratura, em primeiro lugar, a simplicidade, a honestidade, a imparcialidade. E sem ouvir quem quer que seja. Graças a Deus, nunca recebi interferência de ninguém para uma decisão minha. E sempre atendia todo mundo, todas as partes, podia ser pobre, rico, preto ou branco, cristão ou evangélico, para mim todos eram iguais perante a lei, como diz a Constituição. Isso daí eu passei tal. Outra vez estava um problema grande em Matriz de Camaragibe. Chama Bandeira Rios. Eu estava como juiz em São Miguel. O problema lá está grande, você tem que ir para lá para resolver. Eu digo, mas vem cá, por que só me convidam para esses pepinos? Por que eles me promovem? Eu não sou tão bom para essas coisas? Por que não dá promoção por merecimento? E fiquei assim, mas graças a Deus, nunca porque não fui promovido por merecimento, que eu relaxasse do meu trabalho. Quando eu levava uma pancada, eu mostrava mais que eu era superior a tudo aquilo. E isso, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Fui de um julgador que realmente poucos prisões eu decretei, porque eu acho que prisão não paga dívida nem resolve a situação. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar aquelas pessoas que estão envolvidas que vocês têm que respeitar a lei. Um caso também que agora me veio normalmente, eu cheguei, eu presidi um júri em Delmiro Gouveia. Muito bem. Depois de uns 2 anos, ou 1 ano depois, eu vou ao Rei Pelé para assistir uma partida de futebol. Quando eu desço do carro, chega um cidadão e disse, o senhor está lembrado de mim? Eu digo, assim não, diga, foi que eu... Não, eu sou aquele Manuel Messias, que o senhor condenou tantos anos de cadeia, no júri lá em Delmiro Gouveia. Eu digo, me lembro, pronto, o processo me lembra. E o que você está fazendo aqui? Não, porque o deputado tal, só cheguei na casa dele e veio pedir para ficar como caseiro da casa dele. Quer dizer, podia ter morrido aquele dia. Se o cara chegasse, achasse que eu era o culpado pela prisão, e eu sem saber de nada. E o próprio sistema penitenciário, qual era o dele? Era ter comunicado ao juiz do processo, que era eu, no caso eu, porque para evitar qualquer coisa. Inclusive, ou então ao juiz da execução. Não sei se, porque para sair tem que o juiz da execução autorizar. E não me disse, entrou em detalhe, também não procurei saber. Ele também foi um réu que realmente chegou, reconheceu que devia, mas estava solto porque, a pedido de alguém, ele estava em liberdade, quando devia estar preso. Mas foi uma das tônicas, tudo e tal. E no mais, e como desembargador, o que eu tenho destaque é da oportunidade que eu tive, que quando o presidente teve que se afastar, ou de férias, eu fiquei 1 ano na presidência do tribunal. Isso realmente marcou a minha ida, inclusive eu era desembargador da Câmara Criminal, e aí eu digo, foi da vez que o crime compensou, porque eu era na vara criminal, na Câmara Criminal, eu ficava lá com um processo mais rápido, mais dinâmico, entendeu? Porque o tribunal, como se diz, todos devem saber que é um órgão revisor. Acho que o pior é quem prepara o processo, porque aí você vai ouvir testemunhas, vai ouvir peritos, vai ouvir Ministério Público, esse pessoal todo e tal. Depois você julga. E lá não, é só para dizer se você fez certo ou errado. E tirar suas conclusões. E tanto que, quando eu deixei o tribunal, lá na Câmara Criminal só ficaram 3 processos para julgamento.
Dentre os três, normalmente tinha 300, 400 processos, cada desembargador da Câmara Criminal. Só não foram julgados porque não era da minha competência. Faltava ou o promotor se manifestar, ou a defensoria pública, ou então o advogado que estava com o processo para questão de prazo, por isso não foi feito o julgamento. E no mais, realmente, graças a Deus, entrei e saí de cabeça erguida, que hoje eu ando por qualquer canto sem precisar usar uma arma, só normalmente quando eu uso arma é porque quando eu viajo. Não para dizer que tem que fazer alguma coisa, é só mesmo para a tipo só de curiosidade e dizer assim, não, vou ter, o imprevisto tá, pelo menos com a dar um tiro para cima e acaba embora. Mas que realmente não tem esse negócio de intenção de tal, tudo mais, que inclusive nós temos direito a pôr de arma, temos a minha arma registrada, tudo, entendeu? Meu pai era mais calmo. Meu pai é aquela pessoa assim, torcedor do CSA, ferrenho, e os netos puxaram também a ele, tudo e tal. E realmente ele era mais aquela pessoa assim, do trabalho dele. De coletor, passou lá muito tempo, depois aposentou-se e ficou lá, tá fazendo. Até que em 1974, ele morreu em 74, morreu em 80. Eu era juiz na época de Anadia. Uma semana eu tinha vindo com ele já cansando, esse negócio todinho, passando lá fomos até, um sobrinho que tinha sido acidentado, o Roninho, que é filho do Erisvaldo, tinha sofrido um acidente, a gente foi lá visitar no hospital. Quando ele saiu de lá, saiu todo cansado. Eu disse, meu pai, vamos fazer a cirurgiazinha. Não, meu filho, esse médico, eu não tenho nada, esse médico só quer roubar, não sei o que, aquela história toda da antiguidade, né? E a verdade é que não foi. Morreu depois de uma partida de futebol, ele estava em casa, sentado na cadeira, e quando soube o resultado, aí deu aquele sopro, fechou ali mesmo. Do ASA, eu tenho seguido muito a campanha do ASA. Inclusive, o nosso colega e companheiro desembargador Tutimés me disse até que eu tinha botado meu nome lá como conselheiro, mas nunca recebi um convite para ir lá. Mas agora eu sou torcedor, ASA torcedor. Mensalmente eu contribuo com a quantia de R$60 para o ASA. E outra coisa, o ASA, o que eu noto na torcida de Arapiraca é o seguinte, eu tenho frequentado muito a campo lá em Arapiraca. Às vezes me desloco daqui só para assistir o jogo do ASA. Quando o ASA está ganhando, na outra partida a turma não vai. Quando ele perde, o cabo vai lá que é para brigar e esculhambar com a diretoria. Quer dizer, está havendo, falta um incentivo maior. E outra coisa, aquele problema lá da arquibancada, lá do campo do ASA, aquilo ele está deixando muita gente de fora. Entendeu? Quer dizer, tudo isso você tem que ter um aconchego para você levar o torcedor ao campo, inclusive levar mulheres, filhos. Eu 2 vezes do campo do ASA, eu já telefonei para o secretário de Segurança Pública, a arbitrariedade da polícia. Ele estava lá, ele estava lá também com o meu outro neto, que é torcedor do CSA. Começou uma confusão, por quê? A polícia, o pessoal do trânsito, chegou botando por cima da torcida do CSA. Quando os caras bateram no carro, aí veio aquela confusão toda para cima. Querendo com rifle, negócio, tudo e tal, muito bem. E numa saída lá, na hora, os caboclos atiraram bala de borracha e spray de pimenta. Eu estava com os 2 netos lá, em cima, na arquibancada. Aí eu telefonei na hora, até na época o secretário de segurança era comandante da polícia, o Lima Rocha. Telefonei para eles, olha, isso aqui, a polícia cometeu uma arbitrariedade aqui dentro de campo, e eu não aceito isso. Aí então vou falar com o comando, não sei o quê, papapá. Eu digo, pronto, que ninguém fez nada para ele fazer aquilo que foi feito lá na Arapiraca. E outra vez foi aqui em Maceió. Acaba tirou lá, o meu neto, uma bala de borracha passou bem na minha cabeça. Assim. Ele estava na última arquibancada, lá de cima. E eu acaba tirando para cima para ele, não sei olhar para quem. Quer dizer, quando que o negócio não tem a polícia, vá, fique lá perto das torcidas. Porque o negócio é negócio de torcida única, negócio todo nacional, porque eu digo, futebol acabou-se a partir da hora que transformarem futebol em empresa. Cada um é dono do seu jogador. Eu digo muito que antigamente futebol arte que eu achava, futebol de garra, era o futebol o paulista. É futebol de garra mesmo, que você vai para tirar sangue da canela, né?
carioca é mais malabarista. Eu aqui, antigamente, eu torcia muito. Eu já fui muito de torcer. Inclusive, 2 vezes eu passei mal dentro de campo. Uma foi no campo do CRB e outra no Rei Pelé. Eu fiquei na hora, procurei oxigênio e não encontrei. Eu digo, vou morrer. Hoje, já mudei a mentalidade. Hoje eu vou a campo, se eu sou torcedor, se você disser qual é o nome do jogador, eu não sei de nenhum. Vou lá, tá, joga bem, tá bom, tá. Inclusive, na época, eu ainda bati bola ainda no tempo do Ipiranga, no tempo do Calila, ainda joguei lá no campo do Asa, tudinho lá. No tempo que eu era diocesano, ou lá do colégio, Bom Conselho, eu sempre treinava lá pelo, coisa, tudinho. E aí eu dizia assim, quando acaba, eu digo, olha, quando a torcida, quem não faz, leva. Rapaz, bota essa boca pra lá. Eu, não, meu filho, eu sou torcedor assim, se o time tá bom, eu quero que ele ganhe. Agora, se ele tá ruim, eu quero que ele apanhe, para ele ter vergonha. Para na próxima partida ele saber que deve jogar. Eu sou torcedor assim, não. Fez um gol? Muito bem. Fez, eita, nem me lembrei. Uma vez estava no campo do jogo, foi Asa, não, foi CSA e para CRB. Eu fui com o Neto, o outro. Eles dois também. Aí fez um gol que eu nem vi. Eu estava caindo na torcida. Fez gol. Foi, você não viu não, vovô? Eu digo, vi não, rapaz, oxe, eu estava distraído aqui. Sou desse torcedor hoje assim, desse tipo. Não tenho mais paixões assim para dizer assim, vou morrer por aquele time A, B ou C, não. Eu sou católico, agora não praticante. Aí eu costumo dizer que a mulher diz, mas você foi seminarista, foi quase padre, e não vai à missa todo domingo? Eu digo, não, eu já assisti tanta missa do tempo que de seminário, todo dia eu assistia missa. Dia de final eu assistia 3 missas. Eu digo que já tem uma compensação, mas eu já estou devendo já. E ter que frequentar mais. Mas a minha religião é católica. Olha, tudo é questão de saber que existe um ser maior, Deus. E daí, se você não crê em Deus, você não para mim não existe. A gente só se lembra quando que existe Deus na hora que você está passando. E agora, quando eu vim de Chicago, o avião deu aquele vácuo, que chama todinho, e eu digo, meu Deus do céu, e agora? Vou esperar, a esposa estava em outro, que ela teve um problema lá no pé, lá em Chicago, ia na cadeira lá na frente mais ampla, né? E nós ficamos cá. E quando eu me espero assim, o bicho deu, acho que deve dar uma descida dos 50 ou 100 metros. Assim, eu digo, pronto, agora eu vou esperar lá. Essa é na hora que muita gente acredita em Deus. Pede a Deus que Deus me guie, Deus me salve, tudo e tal. Mas Deus, o Supremo maior, onipotente, tudo, pode tudo, né? E se você não tiver crença, você não existe praticamente, né? Olha, família é a célula máter de um bom viver. É onde há o diálogo, existe a perseverança. E daí, realmente, quando não há o entrosamento e diálogo entre o casal, não existe uma família. E a família você tem tudo, é aquele saber perdoar, saber corresponder, ver o que é que o outro quer, até no olhar você nota isso, quando há um bom entrosamento familiar, entendeu? O pai dela fez 100 anos agora, dia 29 de outubro, fez 100 anos. Minha sogra está com 90 anos também. E os dois ainda andam para todas as semanas aqui em Maceió. É quem vai para o supermercado, faz a feira, na feira tudo e tal. E foi feito, ele recebeu até homenagem na Assembleia Legislativa daqui, pelos 100 anos dele. A família é uma congregação de pessoas que realmente se unem para trazer bons frutos e elevar cada vez mais a sociedade. E a família, sem ser um meio social, ela não vive também. Ninguém pode viver em ostracismo. E a família, uma bem estruturada, você rende bons frutos. E às vezes o camarada diz, mas tem muitos dizem assim, filho só puxa pai quando o pai é cego. Esse é um tema que muita gente desenvolve. Mas, muita gente, se você tem uma família bem estruturada, uma família que você possa preservar e orientar, jamais você vai ter filhos que vale decepcionar ali adiante. Nós lutamos, primeiro nós tínhamos um desembargador que morava em frente, o desembargador Heraldo de Castro Vasconcelos, que morava em frente à nossa residência lá no Farol. Ele era do Rotary, não era do Lions.
E ele dizia, Bandeira, vamos, rapaz. Aí a esposa dizia, doutor Heraldo, isso é para quem é desembargador, isso é para quem pode, porque o Rotary é uma vida normalmente que toda semana é um jantar, é um almoço. E às vezes a pessoa sempre vai todo fadadozinho, tudo bem bonitinho, mulheres botam aquela roupa mais bonita, sofisticada, tudo tal. Eu digo, não dá pra gente não, que eu era bancário na época, não dá pra gente não. Ah, muito bem. E depois, muito tempo, veio uma companheira nossa, que é do lar Jatiuca, ela é muito envolvida com esse problema com a DADESG. Me convidou, passou a me convidar para ir para a DESG. Eu disse, não tenho tempo, não, porque realmente viaja para longe, esse negócio todo dia, eu não gosto de viajar, esse negócio todo. E relutou bastante tempo. Até que em dezembro, 1º de dezembro de 2001, nós conseguimos entrar para o Lions. Iniciamos no Lions Jatiuca. Lá, a minha esposa foi presidente 2 vezes, eu fui presidente uma vez. Nós exercemos vários cargos, de vogal, de tesoureiro, secretário. E daí houve que nem sempre o principal do Lions é o companheirismo. Afora as atividades que nós temos a obrigação de fazer. Se você não tem um bom companheirismo, você não vivencia no Lions. Porque é a base para você ter uma união com os demais companheiros. Houve um sério desentendimento, nós deixamos o Lions Jatiuca. Ingressamos no Lions Lagoa, que realmente na época também estava em um estágio muito capaz de fechar. E nós tínhamos somos nossos compadres hoje. Quando não era ele presidente, era a esposa. Quando não era a esposa, era ele. Isso aí veio há muito tempo tal. E hoje o nosso quadro do Lions Lagoa, nós temos hoje com 25 companheiros, que nós somos chamados de companheiros, e leões. E daí, quando foi, uns 3 anos atrás, esse compadre desse vieram aqui no nosso apartamento e disse, minha comadre, eu quero saber se a senhora aprova o nome do seu marido para governador do Lions. Ele disse, se ele quiser, não vejo nada. Hoje ela disse, se eu soubesse que era assim, não queria. Porque é muito trabalho. Corre campo, muito bem. E aí fomos apresentados lá em um CD lá em Arapiraca. Lançado nosso nome para segundo vice-governador. Depois passou a primeiro. E o ano passado nós fomos tomar posse em Chicago. Nos 100 anos do Lions. E hoje nós já estamos com 5 meses na luta, porque a missão do governador é frequentar, fazer visita aos clubes, ou centros comunitários, onde você possa chegar a atuar e levar aqueles mantimentos, a roupas. Nós temos também plantio de árvores, nós temos alívio à fome, nós temos também tratamento da baixa visão, catarata, nós temos problema com crianças cancerosas, diabetes, tudo. Inclusive esse ano foi a campanha para diabetes infantil, o câncer infantil. Quer dizer, de todas as áreas nós estamos, educação, tudo. Só não podemos ingressar na área política. Esse daí também tal. E outra coisa, o bom do Lions, acredito também no Rotary, em reuniões, você não trata da profissão de ninguém. É tudo companheiro. Vamos dizer, eu sou magistrado. Nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos comerciantes. Ninguém quer saber do seu negócio. Lá é trabalho para você chegar. Nós temos o companheirismo, que normalmente depois de uma reunião a gente se confraterniza. E a nossa turma era, até hoje também nos cognominamos de turma da muvuca. O que é a turma da muvuca? É a turma que você dá malandragem, que você chega dentro do bom espírito. Se eu chegar, vamos dizer, eu troco uma televisão dessa, se alguém souber, vem para cá comemorar. Se eu chamar um companheiro desse para dizer assim, olha, vamos à noite tomar um cafezinho ali no restaurante tal, vamos. Ele aqui já comunica para outro, o outro que recebe a comunicação já diz para outro. Quando me espera, nós estamos lá em conjunto, 5 ou 6 casais. E isso é o que chama companheirismo. E as nossas atividades, nós começamos no Lagoa, eu agora vi
várias, dessa minha andada, agora que eu fui para Garanhuns, nós encontramos lá uma escola um centro de tratamento psicológico de muitas pessoas de deficiências mentais, até divisão. Isso comove bastante. E nós ajudamos esse pessoal todo, de uma maneira ou de outra, tudo e tal. E nós fizemos agora esse nosso distrito, porque o que é o distrito? Da formação de estado ou um estado só. Como os 3 estados são pequenos, nosso distrito, que é o distrito LA3, nós temos o estado de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, uma parte de Pernambuco. E hoje nós contamos com 54 clubes. Eu tenho que fazer a visita desses 54 clubes durante a minha gestão, que vai ser apenas de 1 ano. Ainda bem que é só 1 ano. E outra coisa, o Leão, como somos chamados, ele presta serviço voluntário. E nós dizemos muito que nós pagamos para trabalhar. E a minha preleção que eu faço muito quando visito esses clubes, eu digo sempre que realmente você não é para tirar dinheiro do bolso, não. Você tem que procurar junto à comunidade que tem mais para dar a quem tem menos. Esse aqui é o trabalho da atividade, é aquela formiguinha que procura levar de um canto para outro. Porque seria muito cômodo eu pegar e dizer, não, estão aqui R$100 para comprar 2 cestas, o outro chega e dá 200, o outro 300 e tal. Não é interessante. Não estamos ganhando para isso. É a sociedade. E justamente, se você chegar em Arapiraca, você vê hoje o que a sociedade era para estar fazendo no Lions. Um trabalho excelente ali dentro. E você, visitando agora mesmo, essa semana, sexta-feira, nós fizemos uma visita ao clube de Vitória Santo Antão. Está com 6 meses de fundado do clube. Já tinha sido fundado e foi extinto por falta de administração e voltaram agora. Tem 22 associados lá. E cada um tem sua sede própria, esse negócio todo e tal. E fica ajudando um ao outro. Agora na capital é que menos tem sede. Há várias escolas de crianças com câncer, problema de visão que nós estamos prestando serviços, e esse tratamento com idosos, que nós sempre frequentamos hospitais, asilos, casas de saúde, isso é um trabalho gratificante que realmente nós temos feito de bom grado e de bom coração. Porque é como se diz, o camarada, porque o Lions Internacional é isso. Você pagou sua taxa, ele não quer saber se você está tendo atividade, apesar dele cobrar. Mas não é um dos motivos para que você extinga um clube. Eu digo que, em primeiro lugar, para mim, atividade, se não tiver atividade, não é clube. É um órgão qualquer. É como a ONG, você chega e tudo, tá, a ONG, você tem dinheiro, tem tudo. E aí pronto. O clube não pagou, vai ser extinto. Pronto. Primeiro dá um prazo, status quo, e se não pagar, aquele último prazo, se não pagar também, vai ser extinto. O clube, depois, para renovar, já sai com outro nome, não sai com aquele mesmo nome, depois de extinto pelo Lions Internacional. O medo que eu tenho é um dia, antes de morrer, ficar em cima de uma cama, a depender dos outros. Mas morrer, coisa normal. Antigamente eu tinha muito medo quando eu viajava de avião. Quando eu entrava no avião, eu ficava todo gelado. Acho que vai ficando velho, parece que o medo acabou. Hoje eu já entro no avião, tranquilo, sem precisar receio de nada. Então, se acontecer é porque chegou o dia, né? Eu não me arrependo daquilo que eu... Não me arrependo do que eu fiz. E também não me arrependo daquilo que não fiz. Porque realmente muita gente que tem sonhado em fazer alguma coisa tem morrido muito cedo. E eu acho que tudo na minha vida, essa semana passada, chegou um colega, assim, um amigo, e disse assim, você tem saudade da magistratura? Eu digo, não. Eu vivo sempre o presente e pensando no futuro. O que passou foram coisas de que realmente, se eu fiz bem feito, eu tenho para levar lá para cima quando eu chegar lá em cima. Não tenho esse negócio, você de resquício, de aquele que outro, não. Passou na minha vida, eu vivo sempre o presente e o futuro. Quer dizer, ser lembrado eu acho que a maior lembrança é você reconhecer pelo que você faz enquanto em vida. Homenagem póstumas, não sei que eu não estou vendo. A família poderá ver. E se vier amanhã uma homenagem póstuma, negócio todinho, vai pelo trabalho que eu fiz sempre durante a minha vida. E essa daí certamente ficará marcada, que eu sinto
de que realmente que toda a família se orgulha de realmente do pai, ou do filho, ou do irmão que tivemos. Entendeu? A mensagem que eu transmitiria aqui e agora é justamente aquela que eu sempre transmiti, para que realmente saibam que o melhor da vida é você saber vivê-la. E não saber viver que eu vou fazer a vida hoje como se fosse o último dia da sua vida. É você fazer tudo com coerência, com simplicidade, com honestidade, com presteza, gratidão, ser grato a quem quer que lhe faça alguma coisa, porque hoje estão fazendo muita história daquelas palavras de Santo Agostinho. O São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Hoje essa frase hoje está sendo de uma maneira vilipendiada, é dando que se recebe. Você dando, você dá aquilo de bom que você tem. E receber, você recebe pelo que você faz. Gratidão gera gratidão. É como gentileza gera gentileza. E gratidão gera também gratidão. E também dizer o seguinte, que não adianta você fazer alguma coisa pensando em um retorno. Dê a mão esquerda, o que a direita não vai saber, tudo e tal. Esse negócio de dizer, eu dou com um, recebo com as duas, para mim não existe. É dando que se recebe. E com essa filosofia de vida, eu sempre mostrei aos meus filhos, a família, meus irmãos, ande sempre pelo caminho da verdade. Ande certo, que terá todo o nosso apoio. Porque eu digo sempre, digo meus filhos, olha, ande certo, porque você, se alguém chegar aqui e disser que você fez isso, eu não vou acreditar. Porque se fizer errado, vocês vão responder porque eu não vou lá. Não, é uma medida salutar e realmente, como você disse no início, de saber os antepassados, a vivência dos antepassados, a maneira como agiam e a maneira como trabalhavam. E com isso daí, que nós conseguimos boas amizades, nós temos um relacionamento muito bom em toda a comunidade de Arapiraca. Você deve conhecer muito meu irmão, é conhecido como folclórico, mas é uma pessoa honesta, sincera e realmente amigo. Apesar das besteiras que ele faz de vez em quando, mas é uma coisa do ego dele, é por fazer, que é tanto que ele nunca sofreu nenhuma retaliação pelas aquelas brincadeiras que ele joga, aqueles palavreados, com quem quer que seja. Mas sempre teve aberto as repartições, bancos, tudo e tal. E sempre o respeitava. E é uma pessoa que realmente, quando conversa, diz, você é irmão do Elisvaldo? Sou. Que diferença? Mas acontece, é no sangue de cada um. Ele diz que os dedos das mãos não são iguais. Cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar. E justamente com isso, eu quero dizer que realmente foi uma satisfação estar com vocês agora aqui no nosso apartamento, traçando o que foi a nossa vida, o que está sendo, e espero que daqui para frente melhoramos mais ainda para dar muito àqueles que nada têm. E que realmente sucesso na política, que esse Brasil tem outra cara que, apesar de que eu não acredito muito do jeito que vai, que tenha boa perspectiva de vida. Mas eu tenho um genro que ele atualmente ele é presidente da Algás aqui em Maceió, e ele diz muito que a política do Temer está certa, porque estão pensando na economia do país. Eu digo que poderia, no modo de agir, se não fosse da maneira como está sendo levado. Que a economia, não entendo muito de economia, mas um pouco a gente vê por tal. Eu digo, Previdência, dizem que a presidente está falida. Aí eu digo, como é que uma previdência falida e se estão anistiando as dívidas previdenciárias de grandes empresas? Há falência? Acredito que não. Essa matemática eu não sei, é por isso que eu não fui ser engenheiro. Porque a minha matemática é 9 mais 9 dá 18, né? 9 vezes 9, 81. Deus queira que realmente tudo dê certo e que realmente o brasileiro tenha uma condição de vida melhor para que tenhamos mais sossego. Porque o brasileiro, ele é muito passivo, muito pacato. Se tocar um sambazinho agora, ele está dançando. Se a partir de futebol, está todo mundo lá em campo. Quer dizer, os problemas cruciais do nosso país, o brasileiro não quer nem tomar conhecimento. Porque o que está acontecendo atualmente no nosso país,
o Brasil já devia estar todo na rua. Mas ainda bem que é um povo pacífico, tudinho e tal, não tem esse espírito de guerrilha, não tem espírito de socialista, tudinho e tal, mas nós estamos caminhando para coisas piores. E temos que rezar bem muito. Mas aí por isso que eu digo, vou procurar uma área social, que era muito mais fácil, tudo e tal. Bom, aí fiz direito, cheguei hoje, tanto que eu gostei do direito, que ainda hoje eu estou com o meu escritório de advocacia. Mesmo aposentado, eu estou exercendo do outro lado do balcão agora.